Glória a Deus. Nós vamos à palavra de hoje. Você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 4 apenas. Atos 2, de 1 a 4. Para quem está assistindo aí, eu fiz assim, ó, água, viu, gente? Você que está aí na internet vendo essa pregação, porque não é nenhum código Morse, né? Não é sinais da língua dos, né? Mas é água que eu estou pedindo, né? Amém? Um copinho com água. Amém? Então, o tema da nossa pregação de hoje fala cumprimento da promessa. Amém? Fala comigo. Cumprimento da promessa. Amém? Amém? Você crê que Deus cumpre aquilo que Ele diz? Amém. Amém. Eu também creio, né? Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero falar de uma das promessas, que são várias, né? De uma das promessas que Deus fez e já se cumpriu. Amém? Atos capítulo 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. O título aqui da Bíblia, na minha Bíblia está Descida do Espírito Santo. Amém? Não sei se todas são iguais, né? Mas diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. A casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Amém? Nós estamos preparando a igreja, porque às vezes nós pensamos num culto pentecostal só do reteté, né? E pula e não sei o que, enfim. Todo mundo acha que Pentecostes é só isso. Então, muito mais do que isso. Fala comigo, muito mais do que pular, dançar no Espírito, falar em línguas e todas essas coisas, muito mais do que isso, para que isso tudo possa acontecer, eu preciso, como Paulo diz, eu preciso ter consciência, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso ter entendimento do que é o Pentecoste, por que ele acontece, para que ele acontece, quando ele foi programado por Deus, por que Deus programou o Pentecoste para que viesse acontecer essas manifestações espirituais. E é isso que nós estamos estudando, que nós estamos falando, não é? Não é uma coisa que eu quero deixar bem claro para a nossa igreja, que nós somos bastante pentecostais, somos sim, só que nós não podemos ser pentecostal por ser pentecostal, ou seja, não, vamos entrar no reteté, repleplé, do jeito que você quiser falar aí. Não adianta nada disso se não tiver os acontecimentos dos quais Deus determinou para que o Pentecoste, vindo para a igreja, o que aconteceria depois de tudo isso, né? Então, que realmente, como a palavra que nós já lemos, que o Espírito Santo venha distribuir, como está dizendo aqui, falar em outras línguas, segundo lhes concedia o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha conceder à igreja e a cada um que está na igreja aquilo que ele quer, não o que eu quero, né? Mas esse querer, eu também, enquanto cristão, preciso buscar. Eu gosto muito daquele versículo que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, que nós possamos ter um entendimento, para que a igreja, esta igreja local, a igreja apostólica Trindade Eterna, ela possa ser cheia do Espírito Santo, e que ele, como no dia do Pentecostes aqui que nós estamos vendo, que ele venha a descer na igreja de uma forma tal que venha ser distribuído dons sobre a igreja, e esta igreja venha ser, a chama dela venha
acender de uma forma que venha aquecer o bairro da Vila Maluf. Que os dons que o Senhor vai dar, além daquilo que Ele já deu, que Ele vai renovar a igreja, que possa você ter um entendimento diferente do que você teve até agora, ou que venha confirmar aquilo que você já pensou, se pensou ou se fez de acordo com aquilo que Deus quer da igreja. Então, você não vai me ver hoje pulando, saltando aqui, mas você vai me ver trazendo algo que, se não fosse o Espírito Santo, eu não poderia estar aqui trazendo, ensinando a igreja, né? Então, nós temos que saber a vontade de Deus para a igreja, porque não adianta nada nós pularmos, falarmos em novas línguas aqui e sairmos ali fora e tudo se apagar e tudo se acabar. Não, é que esse Pentecoste do qual nós estamos falando a partir de agora, para esta igreja, ele venha a ser estabelecido de uma forma tal que ele venha a ser fincado, arraigado nos nossos corações e que sejam raízes profundas. Que o Espírito Santo plante nos nossos corações para que nós possamos, eu, você e quem está nos vendo aí, possa estar o que? Sendo instrumentos nas mãos do Senhor para um novo avivamento, amém? Para a salvação. O que é avivamento? Nós já falamos aqui, o avivamento, né, é algo que é diferente do pular. Avivamento é salvação, amém? O que é avivamento? Nós podemos dizer que avivamento é como aquele filho que nós estamos esperando, 9 meses, a mãe guarda o filho na barriga por 9 meses, mas o pai também espera. Então, o avivamento é aquele que, imagina que você fica esperando, está buscando, e fica esperando, e faz o pré-natal, e cuida, e vai chegar o dia do nascimento, ou seja, vai chegar o dia em que o Pentecoste vai ser derramado nesta igreja, para o louvor, a honra e a glória do nome do Senhor, e vidas sejam resgatadas do inferno, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. E a igreja sou eu, somos nós, e que vamos saquear o inferno aqui nesse bairro, sobre a autoridade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus, que você tenha esse entendimento inicial, porque depois fica fácil, vai ficar fácil. Nós estudamos e vimos que lá no primeiro capítulo de Atos, no versículo 1 a 8, de 4 a 8, aliás, que o Senhor estava ascendendo aos céus, e Ele manda que as pessoas estejam dentro de uma sala, um cenáculo, a 1 quilômetro do centro de Jerusalém, aproximadamente, e que eles possam estar ali em oração, né? Então, eu falei aqui, a semana passada, nós falamos que quando Jesus estava ascendendo aos céus, tinha ali por volta de 500 pessoas juntas com Jesus, amém? Amém? Nesta sala, depois nós vimos lá em Atos 1, no versículo 15, e eles estavam ali por volta de Atos 1, 15. Tinham por volta de quantas pessoas? Quem está com a Bíblia aberta aí, leia para mim. Atos 1, 15. Leia aí, quantas pessoas tinham? Tinha os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, estavam por volta de 120 pessoas. Então as outras 380 já tinham demandado. Vamos um pouquinho mais atrás na Bíblia, lá no ministério que Jesus estava na face da terra, né? Lá nós olhamos, por exemplo, vamos pegar um dos exemplos que a gente lembra de cabeça aqui. Quem conhece a multiplicação dos pães e dos peixes? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que tinha um garoto que tinha lá um lanchinho com 5 pães e 2 peixinhos. Até rimou, né? Tinha um lanchinho com 5 pães e 2 peixinhos, né? Então, eles pegaram lá, levou-se até Jesus. Não vou contar a história com detalhes, né? E diz que o Senhor abençoou aquele pão, aqueles peixes, e aquilo houve uma multiplicação. Multiplicação. E ali diz que aquela multiplicação
alimentou, fala comigo, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando a gente olha também o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia, lá nas bodas de Caná da Galileia, tinha muita gente no casamento, que os casamentos duravam mais de uma semana. Então todo mundo queria alegria, né? E Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Então todo mundo queria o que Jesus fazia, amém? Todo mundo queria comer do pão e do peixe que Jesus dava. Mas a hora que eu vou falar para você aqui hoje, e para você que está assistindo aí, eu estou te chamando para a oração, para colocar o joelho no chão. Então de 5.000 homens, eu vou voltar nesse, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nós ficamos resumidos a um grupo de quantas pessoas? 120 pessoas. Quando se chama as pessoas, se nós fizermos um jantar aqui, um almoço, alguma coisa, é capaz da igreja chegar aqui com um número X de pessoas, que eu não vou falar número nenhum, né? Porque a gente veio aqui comer, beber e tal, não sei o quê. Mas se a gente fala assim, olha, domingo que vem, 9 horas da manhã, nós vamos orar, com o joelho no chão. Garanto que nós não teremos metade da igreja. Porque nós queremos aquilo que Deus nos dá, mas nós não queremos fazer nada do que Deus nos pede. E quando nós olhamos na palavra de Deus, isso acontece com você nos dias de hoje. Se você chegar para a igreja e falar para alguns irmãos, vai lá na minha casa orar lá, você falar para 10 pessoas, é capaz de 3 ir. Né? Então, o que eu quero trazer é que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando nós olhamos essa passagem, todo mundo gosta de olhar aqui e falar, nossa, você viu? O Espírito Santo chegou lá e eles estavam falando em línguas, coisa maravilhosa. Só que, quando nós olhamos um pouquinho atrás, Jesus tinha dado uma ordem. Vocês vão para lá para o cenáculo, fiquem distante de Jerusalém. Sabe o que estava tendo em Jerusalém? Estava comendo a festa lá, estava tendo um festão. Mas Jesus falou para eles, vocês não vão para a festa. Vocês vão para a oração. Vocês vão me buscar. Porque eu estou indo embora, mas é no meu nome, tudo que quanto vocês pedirem, no meu nome, o Pai vai dar. E eu estou indo, mas eu estou pedindo ao Pai um outro Consolador. Então lá em João 16 ou 17:16, fugiu aqui agora, mas não importa, leia os dois. Você vai ver que Jesus está falando, eu preciso ir para que o outro venha. Então nós estamos vivendo hoje, Jesus não vai voltar como ele estava naquela época. Hoje é tempo do Espírito Santo, amém? É tempo e eu sou o templo do Espírito Santo, amém? Então você tem que dizer, agora é o tempo e eu sou o templo do Espírito Santo. Então, se é templo e eu sou o templo, então se o Espírito Santo, acaso não sabeis que o Espírito habita em vós? E que nós somos templo dele? Então, se é templo do Espírito Santo, então ocorrerá que o Espírito Santo há de se manifestar no meio da igreja, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para um fim proveitoso, que não seja só o reteté, que não seja só uma coisa, um culto emocional, mas seja um culto racional, para que eu possa ir e ganhar almas para o Senhor, para o ide do Senhor, porque no final dos evangelhos, Jesus comissiona a igreja, fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Lá em Marcos diz, aquele que crer e for batizado, será salvo, porém aquele que não crer, já está condenado. Então, o Senhor nos deu autoridade e é imperativo, ide. Acabou, não está falando, não, quando der vocês vão, não está falando, ide. E para esse é o fim do Pentecostes. Avivamento é para que nós possamos ir e falar das boas novas do Senhor, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Então, esse avivamento que está ocorrendo na igreja,
Então, nós vamos vendo, por isso que eu dei o nome, cumprimento da promessa. Lá em Joel capítulo 2, eu vou falar só dos versículos 28 e 29, vou ler, na verdade, para você. Ali não é muito precisa a data em que foi escrita o livro de Joel, mas está por volta do ano 450 a 350 anos antes de Cristo. Porque quando se fala 450 a 350, porque os anos vinham decrescendo. Quando você pega Isaías profetizando a vinda do Cristo, que também já se cumpriu, né? São 700 a 750 anos antes da vinda de Cristo. Então aqui no livro de Joel, capítulo 2, fala exatamente do dia do Pentecostes, do dia que iria ocorrer a vinda do Espírito Santo. Fala assim comigo: Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem, para se arrepender. Então aquilo que ele decreta será executado. Amém? Então, nem todas as promessas que eu tenho sobre a minha vida, elas irão se cumprir. Por causa de Deus? Por minha culpa, né? Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, o profeta Joel. Você já pensou 450 anos você falando uma coisa que vai acontecer daqui 450 anos, né? Complicado isso, né? Para a gente ter um entendimento. Mas através de Deus, porque para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Amém? Queridos, eu coloquei uma frase minha aqui, né? O Espírito Santo é para todos. Fala comigo: o Espírito Santo é para todos. Agora tem uma condicional: que obedecem a palavra do Senhor. Amém? É como lá em Deuteronômio 28, quando Deuteronômio é a reafirmação daquilo que já tinha sido dito da lei. E Moisés, já no final da sua vida ali, Deus manda ele reprisar tudo aquilo que já havia dito. E ele, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, os 14 primeiros versículos são só de bênçãos. Amém? E os outros 54 são só de puxão de orelha, de maldição para aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Olha só que coisa tremenda. Ele fala: condicional, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, do que te ordena hoje, e você obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, estas bênçãos te seguirão ou te acompanharão. Aí ele fala uma série de bênçãos, mas lá depois do 14 ele fala: porém, se você não fizer isso, o que vai acontecer é isso. Então, o que está dizendo? Está falando sobre obediência e desobediência. Amém? Então, para que o Espírito Santo possa fazer um trabalho na igreja, a igreja tem que ser uma igreja temente a Deus. Amém? Quem assistiu a pregação que eu fiz lá na igreja aos teus pés, na terça-feira, eu coloquei no grupo também? Quem aqui assistiu? E eu falei sobre temor e tremor, certo? Sobre a gente obedecer a Deus. Deus tem prazer em nos abençoar, aqueles que temem ao nome do Senhor. Esse temor que tem sobre a palavra do Senhor não significa ter medo de Deus, mas sim significa que nós
somos respeitosos, temos reverência com as coisas de Deus. Nós não podemos tratar Deus de qualquer maneira. Ele falou, mas ele não está aqui agora, eu vou dar um jeitinho nisso aqui, eu vou fazer uma arrumaçãozinha aqui, depois eu vou disfarçar e tal. Não é isso. Ser temente a Deus é na presença e na sua ausência. Porque tem filhos, né? Vamos falar das nossas famílias. Tem filhos que a gente fala com, o pai fala com o filho, amém, amém, amém. Não, tá certo, tá certo. Virou as costas, saiu na rua, vira um demônio, vou falar logo assim. Queridos, de Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo é exatamente que ele vai colher. Eu estou falando dessas coisas aqui, a gente está falando, pastor, mas você está falando do Espírito Santo, você está falando de Pentecostes. Pois é, o Pentecostes não acontece com os filhos da desobediência. Aqueles que estão em desobediência, esse negócio aí das igrejas, está todo mundo ali, está cheio de demônio. O demônio também fala em línguas. Porque ele é enganador. Ele é mentiroso. E o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas o objetivo de Deus é dar vida e vida com abundância. Por isso que nem todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor estarão sendo obedientes a Ele. O que Cristo tinha dito para aquele grupo de 500 pessoas é para que eles fossem ao cenáculo e aguardassem. Não é aguardar por 5 minutos. O ser humano, ele é muito imediatista. Ele já quer chegar e as coisas já têm que acontecer do jeito que ele quer. Mas não é do jeito que ele quer, não é na hora que ele quer, é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer na sua vida. E só quando você estiver verdadeiramente preparado e entregue teus caminhos ao Senhor, que virá um Pentecoste, um novo avivamento para este lugar, em nome de Jesus Cristo. Então eu preciso querer me preparar. Que nem eu digo, eu vou falar de uma coisa, fala assim comigo, o telhado é a bênção. Tem como pôr telhado se não tiver parede? Deu para entender o que eu estou dizendo? O Pentecostes só virá quando você tiver alicerce, parede, estrutura, para poder aguentar o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta nada o Espírito Santo vir colocar e fazer acontecer e de repente você não tem estrutura, não tem temor, não tem reverência às coisas de Deus. Por isso que está cheio por aí de homens curando, de homens fazendo um monte de coisas. Homens, eu não estou falando de Deus, estou falando de homens. Porque na minha igreja acontece isso, na minha casa eu faço, eu aconteço. Eu estou querendo dizer para você que mesmo está assistindo esta pregação em tempo, fora de tempo, para você que está aqui nessa igreja, porque não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então é Ele que faz a obra através da minha vida. Não sou eu que curo, quem cura é o Senhor. Não sou eu quem liberta é o Senhor. Porque toda autoridade, todo poder está nas mãos do Senhor. Não está na mão de homem nenhum. E aquele papo furado que a gente escuta por aí, estou falando para você mesmo que está escutando, e eu estou me direcionando a essa câmera aqui, porque tem gente que fica se ajoelhando para pastores, para líderes. Quem cura, quem liberta, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não são homens, porque são homens, são imperfeitos. Esse negócio de dizer, vem aqui para a minha igreja, que é aqui que Deus vai operar milagre, Deus não vai operar. Você está querendo dizer que Deus é limitado? Você que está aí, seu endemoniado. Lobo vestido em pele de cordeiro. Deus não pode ser limitado ao espaço da tua igreja. Deus
Deus está presente em todo lugar. 3 atributos incomunicáveis e indivisíveis do Senhor é onipresença, onipotência, e todo o seu poder sejam dado a Ele. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Então o que nós temos que ser é o quê? Obedientes à palavra do Senhor. Quem vai fazer sobre a sua vida? Levanta ele, igreja, e onde você estiver assistindo aqui, quem vai te curar, quem vai te libertar, quem vai te abençoar é o Senhor na sua plenitude através do seu Espírito Santo. E precisa, sabe o quê? Obedecer e aguardar o tempo do Senhor. Não é de qualquer forma. De 500 que estavam ali há 10 dias do que o Senhor tinha mandado eles irem para o cenáculo, mas irem para a festa. Você já pensou você ir para a festa e não participar da festa? Já pensou isso? E o mais interessante, e o que requeria deles aqui, é que eles se dedicassem a alguma coisa. E diz que eles perseveravam, unânimes ali em oração. Versículo 14 do capítulo 1. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que ele está dizendo aqui? Olha, esses 10 dias entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes ali, o dia que o Espírito Santo foi derramado ali naquele lugar, vocês deveriam permanecer em oração. Às vezes a gente chega lá, na casa da gente, a gente está precisando de alguma coisa, a gente chega lá com o pires na mão, com o chapéu na mão, e fica, Senhor, né? O Senhor sabe, né? Estou precisando, né? Amém. Nem fala em nome de Jesus. Amém. O Senhor sabe, né? Perdoa o meu pecado, né? Fez um rosário de pecado, fez um quilômetro de pecado e quer que Deus perdoe. Deus quer que a gente declare aquilo que nós fizemos. Porque à medida que eu falo assim, ó, eu xinguei a Júlia, eu falei mal do Dico, agora quando eu falo perdoa meus pecados, fica muito vago. Nós pecamos no varejo e queremos ser perdoados no atacado. Ó, perdoa. Não, tem que ter declaração. E aqui o que a gente vê é que esses homens, 120 homens e mulheres, estavam ali aguardando. Fala assim para o teu irmão do lado, aguarda. Vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Não tem jeito. Eu tenho conversado, ainda não vou falar de testemunhos aqui, a Jane já falou de um, mas eu tenho conversado com alguns irmãos. Deus está fazendo milagre no meio dessa igreja, aqui dessa igreja. Não é que eu não estou falando das outras, porque eu tenho certeza que Deus está fazendo milagre em todo lugar. Mas eu estou falando porque, como a gente conhece o grupo de pessoas que estão aqui, a gente está escutando o que Deus está fazendo, queridos. Não é? Às vezes a gente não percebe o milagre de Deus, mas eu posso falar. Cadê a Andressa? Não está aí? Ah, está ali. Então, quando eu conversava com ela do outro emprego, ela falava de uma forma. Eu não estou falando que ela está ganhando mais ou está ganhando menos. Mas é um milagre de Deus. Ela trocou de emprego, ela está feliz no emprego que ela está, porque talvez o ambiente, o tipo de trabalho, enfim, tudo isso, não tem preço que paga o bem-estar da gente. Às vezes a gente ganha bem no lugar, mas não está feliz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe o que é prosperidade? Vocês sabem o que é? Todo mundo aí prega aí, e tem gente que faz barganha com Deus de prosperidade, é dando que se recebe. Ei, você que está pensando aí que você vai dar grana para Deus, é mentira isso aí. Deus é dono do ouro e da prata. Prosperidade é você deitar e logo dormir tranquilo, que teus filhos estão bem cuidados, a saúde na tua casa, não falta o pão nosso de cada dia na tua mesa, e vocês todos são felizes, e logo me levanto, porque o Senhor é que me sustenta, é que me levanta todos os dias. Isso é prosperidade, né? Então não precisa ficar olhando no que o outro tem, olha no que você tem. Às vezes aquele que passa com o carrão, que está lá com um monte de coisa, não estou dizendo que ser rico é maldição, não. Ser rico é bênção. Dinheiro não sendo o nosso primeiro lugar, ele traz bênção, compra coisas gostosas, coisas boas, mas ele não preenche tudo. Ele não é tudo. Quem vai te preencher é o Espírito Santo do qual nós estamos falando aqui. Ele é que vai colocar primeiro
que tudo que nós temos aqui nessa terra, nós só somos mordomos. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Ou seja, você não vai levar nada disso aqui não. Então não cria muita expectativa em coisas materiais não. Cria expectativa em Deus. É porque de lá nós viemos, para lá nós vamos voltar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então estamos aqui aquele grupo de 120 pessoas reunidas. Eu quero abrir alguns parênteses para falar de algumas coisas antes de voltar para o texto que nós lemos aqui da descida do Espírito Santo propriamente dito. E eu já vou começar falando em espírito o que eu estou falando aqui. Nesse grupo aqui, você que está assistindo aí também. Nesse grupo pequeno que nós estamos aqui, mas não importa, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. É assim que diz a palavra, eu creio nela. Talvez você esteja escutando o que eu estou falando, e um dia você já falou em línguas, um dia talvez você já tenha profetizado, enfim, já tenha sido usado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês perceberam que eu falei usados? Fala assim, usados pelo Espírito Santo. Então nós devemos ser usados pelo Espírito Santo. E não querer usar o Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que querem se aparecer com o dom que Deus dá. Amém? O dom é de Deus. O presente é de Deus. Amém? Quando eu vou no aniversário eu levo um presente. Não é o aniversariante que escolhe, sou eu que dou. Amém? Então recebe o que Deus está te dando nesta manhã. Amém? Mas recebe de verdade. Amém? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que Deus, desde Gênesis 3,15, depois da queda do homem, o Senhor faz uma promessa para a igreja dele, para o povo dele. Ele fala que, essa primeira promessa, ele fala sobre Jesus, que com a vinda de Jesus, Satanás seria derrotado. E ele diz assim, Satanás, depois que ele fala, olha, mulher, fala para o homem, do suor do teu rosto comerás. Para a mulher, você vai sofrer dores de parto. Para a serpente ele fala que ela vai rastejar pela sua barriga lá, vai ficar rastejando. E ele chega lá e depois ele fala assim, e colocarei inimizade entre ti, a serpente, o antigo dragão, e a semente da mulher. Fala comigo, semente da mulher. Não é a semente do homem, veja só, porque Cristo foi formado por quem? Por Maria, né, que se deixou ser usada, ou melhor, foi agraciada pela escolha do Espírito Santo. Então, Jesus foi concebido através do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, ele está dizendo aqui que com a vinda do Cristo, o diabo a sua cabeça iria ser esmagada. Pode ler lá. E diz que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Isso acontece quando Jesus já está ali no Getsemane. E ali ele já está transpirando gotas de sangue, onde as suas capilares se rompem, e ele começa já a derramar o seu sangue ali no Getsemane, onde ele chega e fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo faça-se a sua vontade. Ou seja, a promessa de Isaías, que já há 750 anos, eu já falei lá do Gênesis, né, do começo de tudo, e depois lá 750 anos, e se a gente pegar, vamos ter muitos exemplos, né? 750 anos, Isaías fala que ele viria morrer, e sobre si as nossas dores, nossas iniquidades, e o castigo que haveria de vir sobre nós foi sobre ele, crucificação. Amém? Mas a palavra diz, como disse lá no Gênesis, né, que ele iria ser ferido o calcanhar, mas que ele lhe esmagaria a cabeça. Ou seja, a morte, Jesus passou por ela, passou. Né? Ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressurge para a humanidade, dizendo, a morte foi vencida. Eu esmaguei a cabeça de Satanás. Ele pensou que tinha me vencido, mas então são as promessas de Deus que vêm sendo cumpridas. Porque o Cristo veio na plenitude do tempo. O que é? Ele veio
passou 3 anos e meio aproximadamente entre nós, tudo isso profetizado pelos profetas, pelos homens de Deus, veio, cumpriu, ensinou, deixou um legado, né, para os seus discípulos, que esse legado está em nós. Depois ele vai aos céus, e antes de ir ao céu ele deixa o id, o grande comissionamento que está lá em Mateus 28, de 18 a 20, está lá em Marcos, capítulo 16, de 15 em diante, e está entre nós aqui que nós vivemos pregando. E ele fala: olha, eu vim ensinar e agora, e dar poder para vocês continuarem anunciando o Evangelho. Vocês por si só poderão se desviar, e é verdade. E nós vamos ver, e eu quero tratar de algumas coisas, em que Jesus, por exemplo, se você pegar no livro de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, Jesus começa a indagar os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Aí eles falam assim: uns dizem que o senhor é Elias, que o senhor é profeta, que o senhor é não sei o quê. Mas Pedro, de uma forma especial, Pedro, marca bem esse nome, Pedro. Pedro se levanta e fala: não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo assim: você é a nossa promessa, você é o nosso Messias, você é o Yeshua HaMashiach, o Jesus o Messias, que veio trazer redenção para o mundo, que veio nos resgatar das mãos de Satanás, aleluia. Então, e Jesus fala assim: Pedro, olha que coisa maravilhosa, eu vou até ler isso aqui, porque é maravilhoso isso. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Recebe revelação do céu aí. Nós somos o Pedro de hoje. O Senhor, nós só podemos falar das coisas de Deus se for o próprio Deus falando nas nossas vidas, querido. É isso que é o grande Pentecoste, é isso que é o grande avivamento, é nós recebermos as instruções de Deus e podemos compartilhar das coisas do reino de Deus, aleluia. E a volta do Cristo está logo aí, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Então Pedro sabia, olha que coisa tremenda, enquanto achavam que Jesus era um profeta, era o irmão de Elias, era Elias vindo novamente, ele estava: não, tu és o Cristo, aquele que vem salvar a humanidade. Então ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, você é homem. Mas olha só o que ele diz, olha que coisa interessante: e sobre esta pedra, que é ele mesmo, o Cristo, edificarei a minha igreja. Ou seja, o Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou do tremedal de lama e me colocou numa rocha firme. Ou seja, a rocha, a pedra firme é Jesus Cristo. A igreja tem que estar fundamentada em Cristo, e ele está falando: olha Pedro, eu vou te usar nessa igreja, você vai ser usado. Eu estou dizendo para você aqui, para você que nos assiste, se você quiser ir para o cenáculo em Jerusalém, Deus vai te usar. Ou seja, se você obedecer a palavra do Senhor, se você buscar o Senhor, se você estiver de acordo com os estatutos e os mandamentos do Senhor, e continuar a buscar o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, o Senhor vai te usar para trazer a redenção, para a cura das nações, para a cura do teu lar, para que essas almas sejam arrebanhadas e o inferno seja saqueado através da tua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então ele está dizendo aqui: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que ele está querendo dizer? Se você obedecer, se você orar, se você me buscar, diz aqui, ele está dizendo assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe quem é a igreja de Cristo? É você, meu querido, sou eu, meu querido, somos nós, porque quando nós temos a adoração, quando nós buscamos o Senhor em oração, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, como eu preguei esses dias e nós conhecemos o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, e no Salmo 34, 7 ele diz que ele envia, ele acampa os seus anjos ao redor dos que o temem, aqueles que estavam temendo, aqueles que temem ao Senhor. As
portas do inferno não prevalecem contra a tua casa, contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Porque você conhece esse Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nome do Senhor, aleluia. Queridos, é maravilhoso quando nós olhamos tudo isso. Olha só uma coisa que traz muita confusão esse versículo, e muitos não entendem. Olha o que ele diz aqui no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quanta autoridade, não é, irmão? Hein? Então fala aí, levanta a tua mão aí. Liga, desliga, abaixa. Liga, desliga. Ou seja, todos nós estamos ligando e desligando. O que significa isso aqui? Se Deus tinha revelado para Pedro, Deus tinha dado conhecimento que aquele homem encarnado era Jesus, era o Filho do Deus vivo. O que eu quero dizer para você, que esse negócio de ligar e desligar, dá a impressão que eu posso salvar ou não salvar, não dá? Tem gente que confunde isso, né? Que tem homens que perdoam o pecado, já viram isso ou não? Eu posso perdoar a falha do meu irmão, tá? Mas quem perdoa o pecado só o outro. Quando eu me confesso verdadeiramente, de verdade. Então esse ligar e desligar significa, sabe o quê? Quando eu tenho conhecimento, sabe qual é a primeira? Qual é a chave? Você já se perguntou qual é essa chave aqui? Olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Qual é a chave? Hein? A chave é Jesus. A chave é a palavra. Através da palavra, eu posso chegar para você, se eu te pegar, por exemplo, se eu souber, um exemplo, que eu saiba, não preciso nem saber, na verdade. Mas se eu pregar a verdade aqui e usar a palavra de Deus verdadeiramente, quem está sentado aí, está em pecado, está falando assim, eu vou para o inferno. Eu já vi pessoas que se desviam da palavra do Senhor, elas falam assim, eu estou no inferno. Você já ouviu alguém falar assim ou não? Vocês já viram ou não? Ou seja, a pessoa sai, ela se desvia e fala, estou desviado, estou caído. Ela sabe, porque a palavra traz discernimento. A palavra nos habilita a ir para o céu, como ela também falou, você não vai para o céu. Por quê? Porque ela liga e desliga. O que ele está querendo dizer? Se você tendo conhecimento, eu vou te revelar a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que eu me protejo. É através da palavra de Deus que eu sei que eu tenho que pedir perdão. Porque se eu não perdoar, eu não serei o quê? Perdoado. Estou dando um exemplo simplesinho. Eu sei que quando eu oro para o Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu estou dizendo, eu sou fraco. A palavra está dizendo isso. Quando eu oro e peço a Deus, então eu entro em estreita comunhão com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com você. Pode ter certeza que esse Espírito Santo que nós estamos buscando e aprendendo dele, ele vai falar no oculto e no profundo da tua alma. Ele vai te revelar o Cristo, como Pedro havia sido o quê? Deus havia revelado o Cristo para Pedro. E quando ele fala eu te dou as chaves, né? Que ligar, desligar, ele está te dando autoridade espiritual para trabalhar aqui na terra. Ele está dando autoridade espiritual para você ir lá na sua casa e pregar o Evangelho. Esse é o objetivo do Pentecostes. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, a gente olha esse Pedro cheio de Deus aqui, e depois nós vamos olhar quando Jesus está para ir para a cruz. O que esse Pedro faz? Não, Senhor, eu vou com você para onde você... Eu estou pegando o exemplo de Pedro, porque é exemplo humano. Eu vou para a morte com você. Aí Jesus fala para ele, Pedro, antes que tu, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Gente,
Deus não tinha feito uma promessa para Pedro? Que ele teria chaves, que ligava e desligava. Não fala isso? Deus já fez uma promessa para a sua vida, querido. Às vezes nós ficamos falando assim, quem já não parou para falar assim, esse Pedro não tem jeito, né? Esse Pedro foi lá, falou, andou lá dentro da igreja, andava junto com o pastor lá, aí ó, tá no mundão aí, ó, já se afastou de Deus. Ei, eu quero dizer para você que aqueles que estão afastados, é o Senhor que vai buscar através da sua vida, querido. A palavra do Senhor ainda diz, depois de tudo isso, Pedro estava lá no cenáculo junto com os outros, depois da morte e ressurreição do Cristo, Cristo entra lá e Pedro está lá de novo. Deus não faz, fala comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não fica falando que um é mais pecador, outro é menos pecador. Depois, no capítulo 21 de João, Pedro fala assim, Jesus já tinha aparecido para ele, depois de ressurreto. Ele já tinha visto as marcas de Jesus. Aí ele vai lá no capítulo 21 de João e começa a falar assim para os outros, Pedro era líder, hein? Aí ele começa a falar assim para um, para outro, eu vou pescar. Jesus já tinha aparecido ressurreto para ele. Pedro ia do céu ao inferno, modo de dizer assim, ia daqui para ali num instante. Fala comigo, mas ele ainda não tinha passado pelo Pentecostes. O que é o Pentecostes? O derramamento do Espírito Santo. Ele já tinha experimentado o Espírito Santo já. Porque ele foi no comissionamento do setembro. Ele curou, ele libertou, né? Através da autoridade de Jesus. Mas aqui, Pedro se desvia, Pedro volta de novo a pescar. E de novo, Jesus aparece ali, naqueles 153 grandes peixes lá. E Jesus aparece para eles ali naquela praia, onde é a segunda grande pesca maravilhosa. E eles não tinham pego nada. E Pedro descobre que é Jesus que está ali, que enfim. Aí Jesus vai ter depois do churrasco feito, depois da reconciliação, Jesus vai ter um diálogo com Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus, queridos? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? E quantas vezes o galo cantou? Nenhuma. Cantou depois. Porque Jesus tinha dito que o galo ia cantar só antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se o galo cantou 1, 2, 3, não importa. O importante é que Pedro negou antes. Esse mesmo Pedro agora é indagado por Jesus no capítulo 21. Pedro, tu me amas? E eu estou perguntando para você hoje aqui, ó. É para você que está aqui hoje, para você que está assistindo aí. Você ama Jesus? Você tem certeza disso? Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, esse Pedro negou Jesus 3 vezes, tá? E quantas vezes você e eu temos negado Jesus? Aí ele fala, apacenta os meus cordeiros. Lá no capítulo 21 de João. Aí depois ele vai lá e pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pela última vez pela terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fica entristecido, fica aborrecido e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que está querendo dizer com isso aqui? Sabe por que Pedro fica entristecido? Porque aquelas 3 vezes que Jesus indaga ele, faz com que Pedro volte aquilo que ele tinha cometido de pecado, de ter negado Jesus 3 vezes. E sabe o que acontece? Pedro fala assim, eu não sou dentro dele, eu estou fazendo uma inferência no texto, mas estude o texto e você vai verificar. Pedro dentro dele fala assim, por que ele se entristece? Eu não sou digno de ser um discípulo, um apóstolo de Cristo.
Aí Pedro responde o que para ele? Senhor, tu sabes. O Senhor conhece o meu interior, sabe? Se renda ao Senhor. Ele estava rendido ali ao Senhor. Ele estava ali, de uma forma que eu falo assim, ele estava nu diante do Senhor. Porque ele não tinha como esconder nada, e não tem como você esconder nada de Deus. Então ele está ali e fala assim, Senhor, tu sabes. Nesta manhã de domingo, que você possa se voltar para o Senhor e falar, Senhor, tu sabes, Senhor, da minha situação. Sabe que muitas vezes, e eu estou falando aqui para alguém, não sei para quem que é, tu sabes, Senhor, que tenho tentado, que muitas vezes eu falo que vou fazer, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o mal ele já está em mim. Então muitas vezes eu falo, não, a partir de agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar essas coisas aqui para trás, e quando eu vejo, eu estou praticando pior do que eu estava. Por isso eu quero dizer para você hoje, aquele versículo 30, do Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, querido. Deixa Deus ser Deus na tua vida, mostra a tua fragilidade para Ele, porque Ele já conhece, porque a palavra do Senhor para você nesta manhã quer dizer, enquanto eu sou fraco é que me sinto forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoará na minha fraqueza, aleluia. Deus. Então, é isso que Deus quer de mim e de você, que nós nos reconheçamos o que é aquilo que somos, aleluia. Então, quando olhamos tudo isso, nós vemos que independente do que Pedro tinha feito, o Senhor confirma o seu chamado. Sabe o que é chamado? Quem nos chama é o Senhor. Quem está te chamando nesta manhã é o Senhor. Não importa por que caminhos você andou, venha enquanto há tempo, venha enquanto o Senhor está te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, como lá na carta às 7 igrejas do Apocalipse, ele diz, ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo nesta manhã, venha enquanto é tempo. O Senhor quer te salvar e quer te usar para que haja salvação através da tua vida, aleluia. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Agora aqui nós estamos voltando para o texto da leitura principal que nós fizemos, de 1 a 4, de Atos 2, de 1 a 4. Queridos, o que eles estavam? Fala comigo, perseverando. Está chegando a hora. Amém? Quando eu persevero, chega a hora. Passa um dia, está mais perto. Fala assim, o meu milagre está mais próximo. Passa 2 dias, o meu milagre está mais próximo. A sua resposta para quem te perguntar, mas ainda está assim, não, é que meu milagre está mais próximo. Amanhã não aconteceu ainda, não, agora está mais próximo ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam e buscam com fé, crendo que vai acontecer, porque vai acontecer milagre em nome de Jesus. Esses homens estavam experimentando a presença de Deus de uma forma diferente, porque eles estavam primeiramente em comunhão, como nós estamos aqui nesta manhã, debruçados através da palavra do Senhor. Há 10 dias eles estavam ali, em jejum, em confraternização, em comunhão, orando e buscando a promessa de Deus. Ore e busque a promessa de Deus. É tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de não perder tempo, é tempo do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a face da terra. Maranata, para que ocorra o Maranata, vem logo o Senhor Jesus, aleluia. Então é tempo de nós buscarmos. E o importante, Pedro tinha negado. Eu quero pegar homens. Pedro tinha negado. Aqui diz a palavra do Senhor que todos, fala assim, todos que buscam recebem. Amém? Aqui não estava falando se tinha apóstolo, se tinha discípulo, se tinha diácono, se tinha obreiro, se tinha. Não está falando nada disso. Está falando que todos. Prestem bem atenção. Lá em Joel diz que até os servos e as servas receberiam do Espírito Santo de Deus. Fala para você mesmo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é para todos.
que o buscam. Que eu busco. Amém? Ah, então é só o pastor, é só o fulano, é só... Não. É para todos que o invocam. É para todos que o buscam. Para todos. Amém? Isso está provado aqui, ó. E Deus não faz acepção de pessoas. É do mais simples ao mais alto, sei lá. Para Deus todos nós somos iguais perante ao Senhor. A palavra não está dizendo aqui, todas as vezes que você lê a palavra de Deus, não está falando assim, olha, esta palavra aqui, se você atentamente, pastor, ouvir, não, ele está falando para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o fulano, para o beltrano, e é para você a palavra do Senhor. Se você atentamente obedecer e ouvir a voz do Senhor, vai acontecer milagre em nome de Jesus Cristo. As bênçãos que você espera, você não precisa correr atrás dela, porque elas virão e te alcançarão em nome de Jesus. Como neste tempo do Pentecoste, os homens estavam ali, homens e mulheres reunidos ali naquele lugar, e eles estavam aguardando, e a promessa do Senhor os alcançou, e diz que foram repartidas como línguas de fogo, uma sobre a cabeça de cada um. Não falou que era sobre a cabeça de Pedro, nem de Mateus, nem de Tiago. Falou que sobre, está aqui, ó. E estando eles com os olhos fitos nos... Não, estou no lugar errado, desculpe. E apareceram distribuídas entre eles, os 120 homens e mulheres, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ei, olha aqui para mim, igreja. Você não precisa ficar olhando para o dom do teu vizinho, do teu irmão do lado, porque está dizendo que tem para você também. Cuida do seu dom que o Espírito Santo está te dando. Ele está sendo derramado para toda a carne. Foi o que disse Joel, a promessa se cumprindo. Amém? A promessa se cumprindo. E para todos, inclusive para Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. Amém? E diz que na continuidade do texto, diz que eles começaram a falar em outras línguas. Não é língua de mistério, não. Porque naquele momento do dia do Pentecostes, judeus espalhados pela face da terra toda, vinham de todos os lugares. Uns falavam de um jeito, outros falavam do outro. É como se hoje um fala português, outro fala espanhol, outro fala inglês, outro fala japonês. Então todos entendiam a sua própria língua. Deus não falou que ia usar Pedro, que ia dar autoridade para Pedro? Diz que Pedro se levanta. Eu estou só para resumir aqui, para a gente encerrar, na continuidade. Pedro se levanta com a autoridade do Espírito Santo, no meio de todos aqueles 120, e começa a discursar e a falar que o Cristo veio, aleluia, ele veio para a remissão dos nossos pecados, ele morreu lá naquela cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que haveria de vir sobre nós, ele levou sobre si lá naquela cruz do madeiro, padeceu até a 9ª hora, foi enterrado, mas ele ressurgiu ao 3º dia, e ele vive. Diz que a força e o poder do Espírito Santo, o poder da vida, estava sobre ele, e ele se ergueu daquele túmulo, que na verdade lá ele nunca esteve, mas ele se levantou e diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte foi vencida pela ressurreição do Cristo, e é essa a palavra que o Espírito tem para você nesta manhã, que a morte já não existe mais, porque as últimas coisas já se passaram, e tudo se faz novo através do Espírito Santo sobre a vida da igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Recebe os dons do Espírito Santo sobre a tua vida nesta manhã, que ele seja derramado, que línguas como se fosse de fogo venham sobre a sua vida, que este fogo aqueça o seu coração, para que você pegue, exalte e fale do amor de
aleluia.